Muito bem, alunos! Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje eu vou explicar os pormenores, o que vocês precisam saber para produzir um resumo, o que vai ajudar vocês em muitas coisas, inclusive na parte de responder perguntas e tudo mais. Fala um pouquinho longa, então eu peço que vocês tirem um tempo para assistir e tomar nota de algumas coisas. Então, vamos começar com o conceito de resumo, que é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto. E aqui a gente precisa fazer algumas observações, a gente precisa colocar algumas coisas. O que é sintético e o que é seletivo? Sintético é você pegar só o que é essencial. Você não vai se preocupar muito com detalhes, com coisas que você, como posso dizer, não faz parte do que você precisa para entender o texto. E seletivo é porque você que escolhe. E esse resumo, ele, para ser feito, ele é uma escolha do autor, no caso sua, como escritor. E por que eu tenho que colocar isso daí? Por que é uma escolha sua? Porque você que vai determinar quais são as partes mais relevantes de um texto. E isso é super importante quando a gente vai resumir, porque se a gente trabalhar com um texto literário, a gente vai ter que resumir uma obra inteira, as ideias principais que o texto aborda. Se é um texto não literário, é um pouco mais fácil, eu pego só as ideias dos parágrafos. E aí, o que eu preciso ter para elaborar um resumo? Então vamos começar com o assunto. Todo resumo tem um assunto e você tem que perguntar assim para quando você está lendo o texto, do que ele fala. Então, por exemplo, se é um texto literário, qual que é o assunto daquela história? Por exemplo, se eu pego um conto como A Causa Secreta do Machado de Assis, eu sempre gosto de citar esse conto porque eu acho ele mais interessante para começar, e até porque ele é mais fácil de identificar. Você tem como assunto principal daquele texto o, o quanto as pessoas elas fingem ser o que elas não são. Essa é uma possibilidade de você pensar no assunto. O assunto é a parte mais macro do texto, ou seja, é a parte mais generalizável. Se eu pegar um livro como, por exemplo, o Dom Casmurro, qual que é o assunto? O assunto do texto geral é a confissão de um viúvo acerca de ter sido traído ou não, por exemplo. É claro que o assunto também pode variar de acordo com a complexidade da história. E aí você tem que pensar qual que é o propósito do texto. Isso não acontece, você não precisa indicar se for um texto literário. Por quê? Porque nem sempre o texto literário tem um propósito. Às vezes ele vai ter, às vezes ele não vai ter. E se você pensa no objetivo do texto, você pode trocar também, pode facilitar muito para caso você tenha que fazer de um texto literário, qual que é a ideia geral do texto? A ideia geral é mais específica. Se o primeiro é geral, o segundo é específico. Em terceiro lugar, como as ideias são apresentadas, ou seja, em que sequência elas vão aparecer. Isso é importante. Quando você for fazer, por exemplo, de um texto não literário, é mais fácil, você segue a ordem dos parágrafos. Quando é um texto literário, você tem que verificar qual é a sequência textual. E às vezes você trabalha com recursos como digressão, como flashback, como flash forward. Você também tem às vezes recursos como de repente você tem prólogos. Isso normalmente não entra no resumo, porque são coisas que não estão conectadas diretamente ou sequencialmente. Às vezes você tem histórias que começam pelo final, como acontece lá com Causa Secreta, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Dom Casmurro, mas sempre pelo final. Então, seu resumo não começa por aí. Seu resumo começa de onde, de fato, começa a história, se for um texto literário. O não literário é fácil, segue a ordem dos parágrafos que você não vai ter nenhum grande problema. E qual que é a conclusão, as conclusões que o autor chega, o autor apresenta para você? Num texto não literário, é importante você observar que nem todo texto vai ter uma conclusão. Se for um texto de caráter descritivo, a conclusão é a própria descrição em si. Se for um texto dissertativo, seja ele argumentativo, seja ele expositivo, não importa, ele tem uma conclusão. Um relatório conclui alguma coisa, por exemplo. Se for um texto literário, um conto, essa conclusão do autor é onde que o autor quer chegar com aquele texto?
Então é isso que o seu resumo tem que conter do ponto de vista temático. E o que você pode ou não pode fazer num resumo. Então, vamos pensar um pouquinho aqui o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Primeira coisa, a gente tem que escrever sempre em linguagem objetiva, o que implica muitas vezes uma linguagem mais enxuta e com o uso da terceira pessoa. A gente não pode repetir fragmentos do texto muito extensos. A minha sugestão, nesse caso para vocês, é sempre a seguinte. Em primeiro lugar, verifica quando você escrever seu resumo, depois que você produzir, durante a produção isso acaba passando. Se o seu texto ele tem mais do que 3 palavras iguais ao do texto original em sequência. Se tiver, você tem uma cópia do texto original. Como que a gente pode evitar isso então? Primeiro eu posso fazer paráfrase, que é escrever com as minhas palavras. E normalmente o texto vai ficar um pouco mais longo, mas não tem problema. Ou eu posso recorrer a sinônimos, que também ajuda. É a mesma ideia, sem você precisar mexer muito na estrutura. Escolha qual vai se adequar à situação que você estiver descrevendo. E aí, a paráfrase que eu tinha falado para vocês é você utilizar suas palavras para manter a ideia. Isso você não vai alterar, isso não vai fazer absolutamente nada, você mantém a ideia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um texto original que eu peguei de um site jornalístico, acho que eu peguei da Folha esse texto. Um trio de assaltantes decide roubar a pequena fortuna que um aposentado cego guarda em casa. Só que o sujeito é um ex-militar e logo se mostra um adversário implacável. Caçadores viram caça neste filme de suspense também disponível na Netflix. E aí como que fica a minha paráfrase? No filme de suspense Homem das Trevas, lembrando que títulos não tem problema de você repetir. Título é título, você não pode mexer porque você conta como nome próprio. Ladrões tentam assaltar um velho cego em sua resistência. Contudo, este fora um militar quando jovem e combate os criminosos de forma rigorosa. Isso é uma paráfrase. Aqui minha paráfrase ficou um pouco menor, porque quando você resume, você tende a tirar alguns elementos. Então, normal se a sua primeira paráfrase ficar igual, em termos de tamanho, até maior do que o texto original. Depois você consegue tirar. É preferível você ter texto em excesso que você possa cortar depois do que você ter texto faltando. Porque texto faltando, muitas vezes está incompleto. E aí você vai precisar acrescentar coisas e às vezes ele fica uma maçaroca que não é legal. E a gente tem que respeitar em que ordem que o autor apresenta as ideias. Lembrando que tem que ser uma sequência cronológica. Então, se você tem um texto que vai e volta muito, como é o caso de muito texto literário, você tem que explicar isso no teu resumo para que você consiga mostrar as ideias em qual sequência seria uma sequência direta, uma sequência mais lógica para ser entendida. E aí, você não pode no teu resumo apresentar o que você acha sobre o texto. Isso quer dizer o seguinte: você gostou ou não gostou, não é relevante. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, isso não importa aqui. Por quê? Se você faz isso, você acaba transformando o seu resumo numa resenha. E assim, toda resenha tem um pedacinho, tem sempre uma parte que ela é um resumo. Normalmente o primeiro e o segundo parágrafos são resumo. Normalmente. Não estou querendo dizer que isso seja regra. E aí você tem que pensar que quem vai ler o teu resumo muito provavelmente não conhece o texto original. Então o teu texto original ele vai servir como, vamos dizer assim, uma complementação cada pessoa vai ler. Então o teu resumo é para instigar o leitor a ir atrás desse resumo ou para ele ter uma ideia do que é esse texto. E aí que a gente tem que fazer sempre essas perguntas na hora de elaborar o resumo. O que o autor do texto pretende demonstrar? E do que o texto se trata? Respondendo essas duas perguntas, você consegue elaborar o teu resumo. E aí você vai ter, em tese, dois tipos de resumo, só que aí, deixa eu colocar para vocês uma situação. Essa divisão que eu vou utilizar, ela é baseada em alguns autores que eu consultei. Ela não é uma divisão que a gente entende como algo 100% confiável. Você pode até entender que o resumo é outra coisa ou não se encaixa em nenhum dos dois.
Mas eu prefiro isso porque ele me dá uma direção para o tipo de resumo que eu vou fazer. E você vai poder escolher qualquer um deles. Na prática, não há muita diferença entre qual você escolhe, a não ser que isso seja exigido de alguma forma. Então vamos para o indicativo. O indicativo é o que você mais vai utilizar, inclusive, eu acho que é o resumo mais fácil de fazer, porque você pega só o que é mais importante e você tira tudo o que não precisa e você tenta agrupar o máximo possível para chegar na ideia principal do autor. Ele indica. Esse é um resumo que ele não elimina a necessidade de você ler o texto original. Você ainda precisa ler o texto original para conferir algumas coisas, mas ele te dá algumas impressões que podem ser úteis ou não se você precisar consultar o texto, se você precisar depois reler aquele texto, ou mesmo se você estiver fazendo uma pesquisa. Então, esse é um indicativo, por isso esse nome ele te indica as coisas. Já o resumo informativo, ele é um pouco mais elaborado e não é tão simples dele ocorrer. É o que você vai apresentar coisas que são extratextuais ou que são de interpretação. Então você tem que apresentar, além do que apresenta no informativo, não, indicativo, o informativo vai apresentar qual o objetivo do texto. Isso o indicativo não precisa apresentar. Quais são as ideias principais? Então você vai elencar as ideias principais. Quais os resultados ou as conclusões que o texto chega, ou que o autor chega, ou que apresenta. Isso é o máximo que você vai chegar de você apresentar uma análise do texto. Então, o resumo informativo, ele apresenta uma análise, uma pré-análise dos elementos textuais. E esse tipo de resumo normalmente costuma ser longo. Então, resumos muito curtinhos, normalmente a gente utiliza o indicativo. Resumos mais elaborados, do tipo introduções, a gente utiliza o resumo informativo. E a gente ouve muitas vezes a ideia do resumo crítico. O resumo crítico, em tese, é você colocar o que você acha do texto. Só que isso muitas vezes é chamado de resenha. Então, eu não coloco como tipo de resumo, embora você teoricamente possa fazer, porque ele não é resumo de fato, ele é uma resenha. Ele é um começo de resenha em alguns casos. Ele é uma nota que você coloca sobre alguma coisa na forma de um parágrafo. E normalmente o resumo crítico também costuma ser mais longo. Então vocês têm que medir um pouquinho isso quando vocês forem resumir. E aí, como então a gente faz? Porque beleza, né? Eu fiquei falando, mas eu não disse como a gente faz esse resumo. E para a gente fazer o resumo, a gente tem que colocar em um parágrafo. Eu explico para vocês. Muitas vezes, quando você está na sua vida escolar, o professor vai pedir para você fazer resumos do tipo 4, 5, às vezes 6 páginas, porque às vezes o texto é muito longo. Só que, na prática, isso não é resumo mais. Isso daí sei lá, a gente pode chamar isso daí de um apontamento, pode ter qualquer outro nome, mas não é resumo. Resumo ele é feito em um parágrafo. Isso, inclusive, aparece na ABNT. Só que, claro, se você quiser fazer um resumo em mais páginas, ou em mais parágrafos, não tem muitos problemas. Mas saibam que o resumo mesmo, ele é feito em um único parágrafo. E é um parágrafo que também segue algumas convenções. Sempre que a gente for fazer as frases, sempre frase na afirmativa. Você não vai usar pergunta, você vai evitar sequências textuais que perguntem. Lembrando que frase afirmativa não necessariamente é uma frase só do tipo é isso, é isso, é isso. Você pode colocar um não também. Ela é uma afirmativa negativa que a gente chama, mas evita, se você puder. E aí você tem um conteúdo que é uma sugestão para resumos. Cada frase ter no máximo 30 palavras. Aliás, eu acho que 30 palavras por frase em resumo é muito. Porque senão você vai escrever um resumo de uma frase só. E muitas vezes você pode quebrar essa ideia. Então, quando você estiver escrevendo, principalmente no Word, coloca sempre as frases na sequência e utilize as ferramentas do Word para contar palavras ou do Google Docs, que também tem como contar palavras de fragmentos. Então, menos de 30 palavras por frase tá ok. E aí a gente tem algumas coisas de como a gente coloca resumo segundo a ABNT.
BNT nos dá umas normas de resumo também. Se eu tenho um trabalho acadêmico, é de 150 a 500 palavras. 500 palavras é um resumo bem grande, inclusive. Se você tiver um artigo que vai para uma revista acadêmica, é de 100 a 250 palavras. E se você vai fazer uma indicação da obra, de 50 a 100 palavras. Ou seja, dependendo de qual for a finalidade do seu resumo, você também tem um limite de palavras que você pode utilizar. A gente trabalha muito, eu pelo menos trabalho muito com o conceito do trabalho acadêmico, porque aí você já tem mais ou menos uma ideia do quanto você pode escrever no teu resumo. Lembrando que se você for resumir o teu trabalho acadêmico, que normalmente vai aparecer nas primeiras páginas, depois da capa, da folha de rosto, aquela coisa toda, e vai aparecer junto com o abstract, ele tem que ser redigido em um único parágrafo. Tá? Isso é norma da BNT. E aí, a gente coloca de 150 a 500, porque vai depender muito do tipo de trabalho. Normalmente, os trabalhos permitem de 150 a 500. Tem orientador, tem pessoas que podem já dizer, ó, quero o resumo com um pouco mais de 150. Mas, no geral, é isso que a BNT pede. E aí, vamos observar aqui o que é um resumo em ordem direta. Lembra que eu falei para vocês lá da questão das frases? Então, Walter Clark encomendou que seria a primeira telenovela produzida no Rio de Janeiro em 1963. Isso é ordem direta. O que seria a primeira telenovela produzida no Rio de Janeiro? Walter Clark encomendou em 1963, o que eu chamo de ordem inversa. Na escrita, a gente pode optar pelo hipérbato, que é o nome que a gente dá para isso daqui, ou a gente pode optar pela ordem direta. O problema é que o texto de resumo ele tem que ser o mais simples, o mais direto e o mais objetivo possível. E a linguagem objetiva exige ordem direta. Então é sempre sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. E assim até terminar o teu texto. Assim que você consegue também medir o tamanho das frases. Em geral, você vai ter período simples ou no máximo um período composto por 3 orações. É o que eu recomendo. Mas vai depender do teu texto. Não quer dizer que isso seja uma verdade. A gente também separa o assunto do texto logo na primeira frase, que é o chamado tópico frasal. E como que a gente define o tópico frasal? É aquela frase que você sintetiza o conteúdo do parágrafo do texto. E isso acontece em texto não literário. E o teu resumo não é um texto literário. O que vai ser texto literário talvez seja o objeto de estudo, o objeto de resumo. E é na primeira frase que a gente apresenta no geral. Eu posso apresentar em outros lugares? Posso. Mas se a gente está fazendo resumo para ele ser o mais simples, para ele ser o mais objetivo, eu particularmente não recomendo. E aí temos aqui um exemplo. Há anos não se via uma premiação no Festival de Veneza tão inusitada. Isso é um tópico frasal. Em todas as categorias. Categorias do quê? Categorias da premiação do Festival de Veneza. O júri comandado pela argentina Lucrecia Martel optou por filmes pouco óbvios. Então, filmes que estão presentes no Festival de Veneza, que a gente chama isso daqui de coesão indireta. Deixando boquiaberto o público, porque já que é um festival tem público, onde os prêmios, já que é um festival e que tem premiação, foram entregues na noite de sábado. Então, se tem premiação, é entregue a alguém. Então, aqui a gente elabora um exemplo com tópico frasal explícito. Há outros tipos de tópico frasal que a gente pode desenvolver, mas para o texto de resumo, utilize sempre o explícito. Ah, professor, o que é explícito? O que não é explícito? Pesquisa. O vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é sobre como que vocês fazem um resumo. Então, desse jeito já está de bom tamanho. E aí, qual que é o texto que a gente está resumindo? É um conto? É uma novela? É um relatório? É uma notícia de jornal? Não importa. E a gente sempre usa a ordem direta, como eu mostrei para vocês, voz ativa, sujeito, verbo, complemento. Lembrando que o sujeito é sempre o agente da ação. E terceira pessoa do singular. No resumo, a gente não tem espaço para primeira, nem que seja a primeira do plural. Então, coloque sempre na terceira do singular. Então, a gente tem aqui um texto do Harold Bloom, que eu vou ler bem rapidinho para vocês. Contos não são parábolas nem compilações de sábios provérbios e, portanto, não podem ser meros fragmentos. Do conto esperamos obter o prazer da conclusão. O esplêndido fragmento de Kafka, Gracchus, o caçador, termina quando o prefeito de um vilarejo litorâneo pergunta ao caçador
uma espécie de judeu errante ou velho marinheiro. Então, ele está colocando judeu errante e velho marinheiro são dois arquétipos que existem para a literatura, só para pontuar aqui para vocês. Até quando se estenderá a sua visita? Não sei, burgomestre. Gracos responde: meu navio não tem leme e é impulsionado por um vento que vem das terras geladas da morte. Não temos aqui uma conclusão, mas o que poderia Kafka acrescentar? A primeira final feita por Gracos é mais memorável do que a grande maioria das conclusões encontradas em outras obras do gênero. Então, isso aqui é um parágrafo do Bloom. Vou mostrar para vocês como que eu resumi esse parágrafo. Mas o resumo ele pode ser de um parágrafo, pode ser de um texto inteiro, pode ser de um livro, o tamanho não importa. Harold Bloom, em seu livro Como e Por que Ler, então já estou identificando autor e obra, refere-se a contos como textos em que as pessoas esperam ter satisfação ao terminá-los. Para exemplificar este prazer, cita o texto Gracos, o Caçador, do escritor Kafka, e como a afirmação final do protagonista tem maior importância do que a conclusão apresentada pela obra. Então é isso. É isso que a gente tem que colocar para o resumo. Eu poderia até fazer menor esse resumo. Poderia dizer Harold Bloom, em seu livro Como e Por que Ler, refere-se a textos, a contos como textos em que pessoas esperam ter satisfação terminá-los, exemplificando com Gracos, o Caçador. Pronto. Já tem um resumo também. Aqui eu quis apresentar um resumo um pouquinho maior, mas não precisava de tudo isso. Se for no informativo. Harold Bloom, em seu livro Como e Por que Ler, refere-se a contos como textos em que as pessoas esperam ter alguma satisfação ao terminá-los. Segundo ele, citando Kafka em seu conto Gracos, o Caçador, a conclusão não é parte importante desse tipo de texto, mas, ao mesmo tempo, não é de leitura fragmentada que se obtém prazer. Tem muita diferença desse para o anterior. Vocês vão perceber que a diferença é muito pequena. Aqui eu apresento a estrutura do começo ao fim e algumas ideias que o autor apresenta. Aqui eu não coloco todas. No caso informativo eu não tenho como reduzir muito, porque aqui eu estou dando mais elementos. E agora, vamos pegar voz ativa e voz passiva. Harold Bloom se refere a contos como textos em que as pessoas esperam ter alguma satisfação terminal. Isso é voz ativa. Contos são referidos por Harold Bloom. Então, se eu preciso colocar voz passiva, eu posso usar isso, por exemplo, uma segunda ou terceira frase, do tipo: contos são referidos como textos em que as pessoas esperam ter alguma satisfação ao terminá-los. Aí voz passiva até faz sentido, no caso a voz passiva sintética. Para evitar isso daqui, utilizo o primeiro exemplo. Se eu preciso indicar quem está me falando, quem está me dizendo, quem está fazendo essa ação. E aí a gente tem que pensar na síntese. O que é fazer uma síntese de um texto? É eu pegar as ideias principais, agrupar de forma coerente e eliminar detalhes. E não aprofundar, eu não vou aprofundar a minha ideia. Então eu parto disso generalizando. Eu tiro tudo que for ideia particular, que for ideia mais centralizada, e eu descrevo tudo isso da forma mais abrangente possível. E aí eu tenho que tirar elementos que não mudam muito o meu texto. Entre eles, adjetivo, aposto e advérbio, que a gente chama de termos não essenciais. Eu posso manter a minha ideia sem esses termos. Então, tirando alguns adjetivos, tirando todos os apostos e tirando todos os advérbios, você consegue um texto mais enxuto. E você não pode usar sempre, tudo, nada, todos, ninguém, jamais. A não ser que isso faça parte de alguma descrição muito importante, a gente tem que remover isso aqui. Quase todas as vezes que você tiver sempre, tudo, nada, todos, ninguém, jamais, você pode retirar. Você pode tirar que não vai mudar absolutamente nada no teu texto e ele vai ficar um pouco mais formal. E eu tenho que fazer um texto novo baseado nas ideias apresentadas. Então, é isso que a gente tem que pensar quando vai fazer um resumo. Quando eu faço um texto de resumo, eu tenho que saber que as ideias elas são apresentadas no tópico frasado do texto original se eu lidar com um texto não literário. Se for literário, isso aqui vocês ignoram. Tá? Você pega suas ideias no geral. Inclusive, texto literário não pode ser lido quebrado. Ele tem que ser lido na íntegra.